Olá pessoal, a aula de hoje é sobre modernismo no Brasil. Antes de qualquer coisa, devemos saber o que foram as vanguardas europeias. No início do século XX, começaram a surgir na Europa, simultaneamente, várias tendências artísticas conhecidas como correntes de vanguarda. Com nomes e propostas diferentes, todas elas contribuíram para dar origem ao que hoje chamamos de arte moderna ou modernismo. O futurismo. Contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades que se tornavam metrópoles, os futuristas cultuavam a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Entusiastas também do patriotismo, muitos de seus seguidores acabaram por apoiar declaradamente o fascismo italiano de Benito Mussolini. Cubismo. Em busca da ruptura com a tradição artística consolidada e em consonância com a nova realidade industrial, em que o tempo é mais acelerado, os cubistas tinham como principal característica o banimento da perspectiva plana e a geometrização das formas. Diferentes perspectivas sobrepõem-se, inovando as artes plásticas e a literatura, fazendo uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. O dadaísmo. Provocador, inovador e arrojado, os dadaístas foram bastante impactados pela catástrofe e matança generalizada da Primeira Guerra Mundial, que incutiu nos artistas um desprezo ainda maior pela cultura tradicional. Abolindo as leis da lógica e tendo como lema a destruição também é criação, o dadaísmo foi das artes de vanguarda a que mais valorizou a ruptura, negando todos os valores vigentes, todas as regras e todas as tradições, propondo uma anti-arte. O expressionismo, entendida como a primeira vanguarda, valorizava a arte primitiva e a gravura. Foram os primeiros a postular que a arte não deveria seguir uma representação mimética da realidade, algo em comum com todas as outras vanguardas. Para os expressionistas, a arte deveria expressar a realidade subjetiva, que parte da percepção de cada um. Figuras deformadas, cores vibrantes e estética do grotesco são algumas de suas características. O surrealismo. Impulsionados pela teoria psicanalítica de Freud, os surrealistas propuseram uma arte que aborda o universo onírico e do inconsciente, abolindo as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a lucidez e o delírio. O surrealismo proporcionou novas técnicas de composição artística, valorizando os processos não racionais do cérebro em oposição à objetividade cientificista, mecanicista e hiperlógica. O momento histórico do modernismo. No início do século XX, apogeu da Belle Époque, o burguês comportado, tranquilo, contando seu lucro, capitalismo monetário, industrialização e neocolonialismo. Reivindicações de massa, greves e turbulências sociais, o socialismo ameaça. O progresso científico, eletricidade, motor, a combustão, automóvel e avião. Concreto armado, arranha-céu, telefone, telégrafo, mundo da máquina, da informação, da velocidade. Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Abolir todas as regras. O passado é responsável, o passado sem perfil, impessoal, eliminar o passado. Arte moderna, inquietação, nada de modelos a seguir. Recomeçar, rever, reeducar, chocar, buscar o novo. Multiplicidade e velocidade, originalidade e incompreensão, autenticidade e novidade. Vanguarda é estar à frente, é repudiar o passado e sua arte, abaixo o padrão cultural vigente. No Brasil, temos como marco a Semana de Arte Moderna. Então, considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. Não sendo dominante desde o início, o modernismo, com o tempo, suplantou os anteriores. Foi marcado pela liberdade de estilo e aproximação com a linguagem falada, sendo os da primeira fase mais radicais em relação a esse marco. Temos também no Brasil o movimento antropofágico.
de 1928 foi liderado por Oswald de Andrade, é uma resposta às questões colocadas pela Semana de Arte Moderna de 22. Para ele, a renovação da arte nasceria a partir da retomada dos valores indígenas, da liberação do instinto e da valorização da inocência. O objetivo de Oswald de Andrade era de uma atitude brasileira de devorar os valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos no plano psicológico. A Semana de 22 marcou uma revolução no modo de ver e pensar o Brasil. Na verdade, a ideia era pôr fim à maneira de falar difícil e não dizer nada, ou seja, eliminar o velho da vida intelectual brasileira. O Manifesto Antropofágico colocou em questão o capitalismo do terceiro mundo, a dependência, denunciou o bacharelismo das camadas cultas que copiavam os países capitalistas hegemônicos. O modernismo brasileiro se divide em 3 fases. A primeira fase foi mais radical e fortemente oposta a tudo que foi anterior, cheia de irreverência e escândalo. A segunda fase foi mais amena, que formou grandes romancistas e poetas. E a terceira fase, que é também chamada de pós-modernismo por vários autores, que se opunha de certo modo à primeira fase e era por isso ridicularizada com o apelido de neoparnasianismo. Desejamos bons estudos a todos.